Vamos iniciar hoje o capítulo 12 do livro Hebreus. Nós vimos no último estudo que o apóstolo Paulo, ele nos fala aqui de muitas figuras que marcam a história passada do nosso povo e que eles enfrentaram muitas provas, muitas batalhas, muitas lutas, foram perseguidos, foram torturados, cerrados ao meio. E o apóstolo, ele nos diz aqui na introdução do capítulo 12, que esses personagens são como uma verdadeira nuvem de testemunhas. Quer dizer, essas figuras estão diante de nós para mostrar como precisamos viver pela fé, mesmo nas grandes dificuldades. É preciso que a gente conheça bem de perto a vida desses grandes homens de Deus e mulheres que deram testemunho na história antiga. Pela fé, eles venceram batalhas, reinos, enfrentaram muitas lutas e tiveram vitória. E nós não devemos reclamar, principalmente, irmãos, quando nós nos referimos a coisas ligadas à vida terrena. Muitos irmãos da igreja ainda buscam a casa do Senhor para tratar das coisas da vida temporal. São pessoas que têm dificuldades com os eventos básicos da vida. É claro que quem já encontrou o caminho do Senhor já estabeleceu na sua vida os critérios fundamentais de relacionamento com a sua mulher, com seu marido, com os seus filhos, com seus pais. Já se posicionou como homem e mulher que serve a Deus na casa do Senhor. Precisamos procurar a casa do Senhor para nos inteirar de tudo aquilo que aconteceu até hoje em relação ao povo santo, ao povo escolhido, para a gente saber o que nós devemos fazer nos nossos dias para representarmos essas mesmas testemunhas, representarmos este povo e o grande propósito que Deus tem para essa humanidade. Nós não podemos ir na igreja, na casa do Senhor, apenas para dizer ao Senhor que nós precisamos de ajuda financeira, que lá em casa os filhos estão doentes, eu estou tendo atrito com o marido, com a mulher, com as coisas corriqueiras da vida. A casa do Senhor, ela tem muito mais a oferecer. E nós precisamos fazer parte desse trabalho, desse ministério, que é anunciar as boas novas. E todos nós podemos fazê-los, não só esses que estão aqui, mas os irmãos que em outras cidades participam desta mesma comunhão. Na introdução aqui ele diz assim: nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, logo nesse primeiro versículo, ele diz assim: perante toda a história que o povo de Deus já viveu até agora, deixemos o embaraço da vida de lado para tratar das coisas celestiais. Não é possível que diante de uma história tão maravilhosa, que é a nossa história, é a história do nosso povo, e de um plano tão grandioso como é esse que o Senhor deseja mudar a vida no planeta, no mundo, destruindo esta humanidade pecadora e deixando que o remanescente, os que forem escolhidos, possam construir o novo mundo, o reino de Deus,
que é tudo aquilo que as pessoas de bem desejam, não é possível que nós vamos continuar batendo na casa do Senhor para tratar das misérias da vida humana, irmãos. Nós temos que pensar de forma elevada. Nós precisamos abraçar a causa do Senhor de maneira que as coisas da vida não embaraçem o nosso trabalho. Nós ficamos embaraçados com as coisas da profissão, da família, com sonhos do futuro, coisas que com certeza não vão se realizar conforme nós estamos sonhando. A gente sonha uma coisa, Deus sonha outra. E os planos de Deus, se nós somos ovelhas do Senhor, se somos mesmo o povo escolhido, os planos de Deus se passam conforme a vontade excelsa dele. Não é conforme o que nós desejamos. Precisamos assim deixar Deus conduzir a nossa vida. E é claro, Ele toma providências em todas as questões relacionadas com a nossa sobrevivência no mundo. Se nós não cremos nisso, olha, pode fechar. Ah, pastor, mas a minha vida está muito enrolada ainda. Olha, reconheça que você é um enrolado então. A sua vida está enrolada, a sua vida não está dando certo, as coisas estão difíceis, você está tendo atrito em casa. Reconheça que na sua casa Jesus não entrou conforme deveria entrar. Por quê? Porque eu posso estar entendendo Jesus da maneira errada. Mas como, pastor, eu vou à igreja? Você pode ir em 1000 igrejas e continuar entendendo Jesus de forma errada. Por quê? Porque nas igrejas não ensinam o homem as verdades que ele precisa saber para livrar-se do Satanás que se enfia na casa dele. Os pastores não cumprem o papel que eles deveriam cumprir, porque nem sempre eles sabem da verdade. Eles aprenderam com as teologias formuladas pelos homens. Não são culpados, mas infelizmente a vida é testemunha de que se nós não estamos indo bem, é porque Jesus não entrou na nossa casa. Porque quando Jesus está na nossa casa, mesmo com as provas que a vida apresenta para nós, nós vamos bem. Nós seguimos bem porque o Senhor preside a nossa vida. Ora, se a vida minha está no inferno, porque o diabo está nela, irmãos. Então, forçoso é reconhecer que as coisas que eu aprendi, elas não serviram para me dar uma vida digna. É isso que eu falo às vezes para alguns irmãos que escrevem dizendo, pastor, eu não concordo muito com a doutrina que está sendo ensinada, tem algumas coisas que eu discordo. Eu digo, olha, meu irmão, e a doutrina que você aprendeu aí, o que está servindo para você? Porque sua vida não está boa, a sua vida está desequilibrada, você vai continuar insistindo que o que esses homens ensinam para vocês é que é certo? Porque assim, a igreja prefere acreditar na morte, enquanto a gente fala na vida. A gente fala, depois que você morrer, tem vida. Eles falam, não, depois que você morrer, você fica dormindo. Eles querem acreditar na morte. Eles não querem acreditar na vida. Por quê? Porque se acreditarem na vida, eles terão que admitir que ao longo de 2000 anos estiveram caminhando no escuro, porque acreditaram na morte, acreditaram nas mentiras de Satanás. Porque Cristo é vida, quem crê nele não morre. Isso está escrito na Escritura. Por que que não fazem parte das teologias ensinadas a vida após a morte? Por que que a vida após a morte não é discutida na igreja? Porque a vida após a morte, ela põe abaixo toda a doutrina ensinada nessas igrejas. Infelizmente, essa é uma verdade que as pessoas não querem aceitar. Porque quando você acredita que existe vida depois da morte, quando você acredita que a alma não nasceu no ventre da mãe, que ela transita através da história, para que ela possa encontrar um dia sua salvação, muitas coisas obrigatoriamente precisam ser mudadas na nossa maneira de viver, na nossa maneira de viver a nossa fé na igreja. Nós deixamos de ser pessoas mortais e vermes, que vivem só uma vida aí para passar essa vida mais ou menos, uma vida de injustiça, para morrer e depois sabe-se lá para onde vai. Para assumirmos a nossa condição de filhos do Altíssimo, de seres eternos que somos, imortais que somos, e que passamos aqui para credenciarmos-nos a uma experiência mais adiante, mais além daquilo que nós entendemos como felicidade. Estamos sendo preparados para grandes coisas e as pessoas não sabem disso. Como elas não sabem disso, elas passam a vida tentando gozar.
Goza quando comem, goza quando faz sexo, goza quando vão passear em algum lugar bonito, goza quando compra um carro novo, gozam quando compram uma casa nova, ficam atrás dessas coisas como se isso fosse felicidade. Quer dizer, não é diferente de todo mundo que corre atrás dessas mesmas coisas que não crê em Deus. Em que nós somos diferentes? Nós queremos Deus para quê? Para nos dar essas coisas? É isso que nós vamos buscar na igreja do Senhor? É isso que os pastores ensinam aí fora? Estão ensinando coisas que não são verdadeiras. Porque a Escritura não dá subsídio para nós ensinarmos isso para o povo de Deus. O povo de Deus precisa acordar, os pastores precisam acordar, porque vão ser pegos nas suas mentiras, se não acordar para as verdades celestiais. O Senhor veio para nos conduzir para o entendimento do que é a eternidade. Que nós não somos filhos da carne, nós somos filhos do Espírito. Nós não somos filhos da morte, nós somos filhos da vida. Nós estamos no mundo para dar testemunho da vida e da verdade que há em Cristo Jesus. Se nós não viermos aqui para isso, se nós formos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. Nós somos inimigos da cruz, inimigos de Jesus, quando nós pregamos doutrinas mentirosas. Isso precisa mudar. E o apóstolo, na introdução do capítulo 12, ele diz assim, olha, nós temos testemunhas. O povo de Deus, ele sofreu durante toda a sua existência, a sua peregrinação pelo mundo. Por que é que nós vamos receber abraços e apupos desse mundo? E nós não podemos deixar que a vida nos embarace os pés. Nós precisamos seguir combatendo com todas as nossas forças o pecado que tão de perto nos rodeia. Hoje o pecado está batendo a nossa porta, entra pela televisão, entra pela internet, entra pelos vídeos que são publicados na internet, que as pessoas mandam de uns para os outros, coisas que só enaltecem a vida terrena, a vida temporal, e não trata daquilo que realmente interessa, que é a eternidade da alma. Disso pouca gente fala. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, há uma proposta de Deus para o seu povo. Para os gentios, não. Para as pessoas descrentes, para quem não tem fé, para quem não respeita a Escritura, para quem quer se enfiar na vida de pecado, deixa o sujeito se enfiar. Não fica tentando convencer ninguém que gosta de se enterrar no pecado que ele vai sofrer. Porque vai sofrer mesmo, então deixa que ele sofra. Como dizia Paulo, entregue o sujeito para o espírito do mundo e deixa o espírito do mundo fazer nele o que precisa para no dia do juízo ver se consegue salvar a alma do pecador. Deixa que o espírito lá fora faça nele a obra da dor e do sofrimento, que é o que acontece com aqueles que não se interessam por nada. Então nós temos uma carreira que está proposta por Deus, nós somos o povo escolhido. Se somos o povo escolhido, não é todo mundo que é o povo escolhido, o povo de Deus. É claro que nós precisamos andar nessa experiência com paciência. Por quê? Porque a gente gostaria que o reino já fosse implantado, que o Senhor já estivesse voltado, que todo o sofrimento já tivesse cessado. Nós gostaríamos muito, mas tudo tem que acontecer no tempo certo, no tempo de Deus. Se não é hora ainda, não pode acontecer. Temos que aguardar e ter paciência em todas as coisas. Porque já não combatemos mais contra o pecado que habita em nós, mas contra as potestades, dizia o apóstolo Paulo. Elas querem vir a nossa derrocada. Satanás quer nos tirar do caminho, quer nos tirar da luz para nos enfiar de novo na escuridão. Nós temos que ter paciência nessa batalha contra o inimigo, porque ele pode se manifestar de diversas formas, mesmo através de pessoas com quem nós nos relacionamos, e ele usa essas pessoas para tentar nos tirar do caminho que nos foi apresentado por Deus. O que devemos fazer mais? O versículo 2 diz, olhar para Jesus, porque Jesus é o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhando, pois, para Jesus, autor e consumador da fé, o qual o Senhor, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando as afrontas, e com isso assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois,
aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então Jesus é para nós o grande exemplo de paciência e de fé e de renúncia, para que a gente, na hora que o Satanás apertar o nosso pescoço, a hora que ele pegar no nosso pé, a gente saiba com paciência aguardar para que a vitória seja estabelecida na vida de todos nós. Com paciência. Consideremos assim aquele que suportou essas contradições, que é o nosso Salvador. Ainda não resististe até ao sangue combatendo contra o pecado. Claro, tem muitas batalhas ainda pela frente, né, irmãos? Temos muitas coisas. É bem possível que nós não tenhamos ainda vivido as principais batalhas que temos que enfrentar para cumprir o propósito de Deus. Não só nós aqui, mas todo o povo santo que está espalhado aí por esse mundo e que o Senhor pretende ajuntar, não em torno de uma igreja, mas em torno de uma mensagem, em torno de uma palavra, né? Em torno de uma proposta. Esta proposta que chama o povo de Deus para que ele seja unido, pois a tempestade está se aproximando e ela vem com muitas consequências danosas e cairá sobre todos nós, sobre todos que são viventes na face da terra. Temos muitas batalhas ainda pela frente, todos nós. Deixar de ser pedinte na casa de Deus, como a gente era até bem pouco tempo, para nós sermos servos do Deus vivo, servos e servas. Ser servo de Deus não é ir na igreja puxar cadeira para lá para cá, não. É nós anunciarmos as boas novas, que o reino é chegado, anunciarmos a quem nós pudermos, que vai haver uma grande crise no mundo, que o mundo não vai ser destruído. Alguns teólogos falam da destruição do mundo e do povo que vai ser salvo, subir lá para Jerusalém Celestial, morar lá para sempre, e o universo vai ser consumido. Isso é uma doutrina de espíritos mentirosos que não encontra sustento no conjunto dos ensinamentos das Escrituras, principalmente na palavra de Jesus, que diz que os mansos herdarão a terra. Se não tiver terra, eles vão herdar o quê? Não é mesmo? E o profeta Isaías, quando diz que a criança morrerá de 100 anos, vai morrer aonde se não estiver na terra? Então, o mundo vai continuar existindo, evidentemente. E se nós não compreendemos muito bem estas coisas, é porque nós não compreendemos. Mas a palavra é clara, o mundo continuará existindo. Então, se eu não compreendo, eu tenho ainda muito que aprender. Amém? Eu preciso ser sincero, deixar de acreditar que depois de ter passado 3, 4, 5, 10 anos dentro de uma igreja evangélica, que eu sei das verdades celestiais. Ora, irmãos, a igreja é apenas uma porta que o Senhor Jesus abriu para os gentios entrar. Nós sabemos que os gentios, esses que hoje fazem a igreja chamada evangélica cristã, eles são almas ainda imaturas, que têm medo das coisas espirituais, que não gostam de falar das coisas eternas, das coisas que estão além desse mundo, porque são almas simplórias. Não são almas más, mas são pessoas que estão destituídas da condição de compreender as coisas de uma forma mais profunda, e por isso ensinam doutrinas que não trazem dentro dela a verdade de Deus, ensinam os fundamentos da salvação, ensinam as sombras das coisas que são verdadeiras. Nós precisamos ter coragem, se somos o povo de Deus, de deixar de lado as doutrinas que nós aprendemos até pouco tempo com os pastores evangélicos, para a gente poder aceitar dentro do nosso coração e receber dentro do nosso coração a revelação do Espírito Santo. Ele quer nos falar de verdades que os homens não entendem. Se fosse para nós ouvirmos verdades que os homens entendem, o Espírito Santo não precisava se manifestar. Ele é que abre o nosso horizonte, ele é que abre o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa inteligência para nós entendermos o que precisa ser compreendido. Aqui no versículo 5, a palavra, ela diz para nós nos atentarmos, ele diz que fez uma exortação argumentando com eles como se fossem filhos. E faz aqui uma lembrança de uma passagem, como era muito comum nos mestres, eles falarem
da verdade de Deus fundamentado na Escritura. E ele cita aqui uma passagem de Provérbios, capítulo 3, aonde o Senhor diz assim: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então, estando na casa do Senhor, é claro que o Espírito Santo passa a ter poder sobre a nossa vida. E se for necessário nos corrigir, ele vai nos corrigir. Agora a gente traz uma palavra de correção, você se revolta contra ela. Certa feita, eu estava fazendo uma pregação sobre alcoolismo e um irmão da igreja foi embora, porque ele gostava de tomar umas e outras, e ele disse que eu estava direcionando a palavra para ele. Ora, se o Espírito Santo está falando para todos nós sobre o grave vício da bebida e as consequências, por que estava falando só para ele? Estava falando para todo mundo. É que ele não soube receber a palavra. Ele achou que talvez nós estivéssemos fazendo uma pregação exclusiva para ele. Tal a importância que ele dá a si mesmo. Mas é viciado em álcool, não é? Necessita de ajuda. Corre da igreja, porque Satanás diz: olha, está vendo? Ele está falando para você. Olha só o que ele fez com você perante todo mundo. Então, irmãos, nós precisamos ter a coragem de receber a correção da palavra de Deus que vem através dos pregadores que são verdadeiros. E temos muitos homens que pregam a palavra de Deus com verdade. Estranhamente, as igrejas onde a verdade é pregada, elas ficam vazias, com pouca gente interessada. E onde a mentira é pregada, porque tem muita igreja evangélica que prega mentira, está abarrotado de gente. Não é? E qual é a razão disso? Os interesses, meu amigo. O que as pessoas estão indo buscar ali? Isso é que você deve perguntar e deve responder e saber onde é que está a verdade e onde é que está a mentira. Nós que somos o povo de Deus, precisamos deixar que Deus corrija a nós, ainda que para isso ele nos açoite. Amém? Ele só faz isso quando nós insistimos que as coisas que nós pensamos são mais importantes e mais certas do que as coisas que ele pensa. O pensamento de Deus deve ser o nosso pensamento. O que Deus acha é o que nós devemos achar. O que ele pensa é o que nós devemos pensar. A verdade dele deve ser a nossa verdade. Não é o que eu acho, é o que Deus diz. Ah, o que você acha isso? Olha, eu posso até dar minha opinião, mas a palavra de Deus, ela é clara. Ela fala isso e mais aquilo. Isso diz a palavra de Deus. É melhor a gente, em termos de orientação, a gente tratar das questões no nível da palavra do Senhor. Se suportais a correção, Deus tratará você como filho, porque que filho há a quem o pai não corrija? Isso é bom para os pais de hoje, né? Extremamente folgados com a educação dos seus filhos. Não se importam, não corrigem, não castigam. Tudo hoje é permitido, tudo hoje a criança sabe, porque eles pensam que criança é que nem adulto. Hoje tem pais que tratam de criança assim, como se fosse já grande e entendesse todas as coisas. Esses dias mesmo eu estava tomando café numa cafeteria e eu estava prestando atenção numa mãe com uma criança. A menininha deve ter uns 2, 3 anos e a menininha dando uma birra danada porque ela queria tudo quanto é doce que tinha lá na cafeteria. E a mãe tentando explicar para ela que não podia, porque fazia mal ao dente, que fazia mal para a barriguinha dela e tudo mais. Uma criança de 3 anos não pode entender o que a mãe está explicando, não é verdade? A mãe só tinha que falar que não e acabou, ponto final. Por quê? Vai explicar isso para a criança quando ela começar a atingir uma idade apropriada para isso. Hoje, infelizmente, os pais, eles estão atrás dessa coisa moderna aí que ninguém corrige, ninguém faz nada, tudo é o direito da criança, o direito disso, daquilo. Faz parte da doutrina do mundo. Mas nós que somos pais, que nos orientamos pela palavra de Deus, devemos, evidentemente, corrigir os nossos filhos quando for necessário. Porque corrigimos, porque amamos. Quem não corrige o filho não ama. A criança cresce aí sem identidade, sem correção
e depois, ao se tornar adulto, vai dar um trabalho danado, não só para os pais, mas também para a sociedade da qual ela faz parte. Se estáis sem disciplina, ele diz aqui, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, se a gente não deixar Deus corrigir e entendermos que existe uma ordem, uma disciplina para a gente seguir, então não somos filhos de Deus, somos filhos estranhos. E daí as coisas podem se tornar difíceis para nós se Deus não nos considerar os seus filhos amados. No verso 9, ele continua argumentando na mesma linha de raciocínio. Nós tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, os respeitamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, o que quer dizer isso? Quem que é o Pai dos Espíritos? É Deus. Que espíritos que ele está falando? Nós. Nós somos espíritos, almas, que estamos vivendo no mundo por certo tempo para cumprir um determinado plano de Deus. Ele é o nosso Pai. Nós temos os nossos pais segundo a carne, que nos deu a vida terrena, para que nós pudéssemos viver esta experiência. E nós reverenciamos os nossos pais por tudo aquilo que de bom eles fizeram para nós. Por que nós não iríamos reverenciar muito mais ainda o Senhor que nos deu a vida e todas as coisas, que é o nosso Pai Celestial? O Senhor Deus é o Pai dos Espíritos, e nele está a vida. Que vida? Não só a vida orgânica, mas o que mais interessa, a vida espiritual, a verdadeira vida, aquela que nos tira da escuridão para a maravilhosa luz do Senhor. Os pais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas o nosso Pai Celestial, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Amém? Então Deus não nos corrige para a vida terrena, mas nos corrige para nós participarmos de algo que está além das coisas terrenas, que é a santidade de Deus, que é estar em plena comunhão com Deus. Pastor, o que eu ganho com isso? Você ganha tudo. Por que tudo? Porque você continua existindo do outro lado. Você vai existir em outros lugares, em outros tempos, agora de posse da vida eterna. Não mais tendo sobre você poder a morte ou o inferno. Você é livre agora porque está em Deus e em Cristo Jesus. Essa liberdade é o que nós precisamos perseguir. Ela nos é dada por Deus, sim, mas Ele precisa encontrar disposições favoráveis dentro do nosso coração. Se eu resistir ao Senhor, se eu der mais importância às coisas do mundo do que a Deus, Ele não vai me dar esta condição de eternidade. Na verdade, versículo 11, toda a correção do presente tempo não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois, mais para frente, ela produz um fruto pacífico de justiça naqueles que são exercitados por ela. Então, o que a gente vê? A correção de Deus é para nos exercitar. A gente fala sempre aqui, olha, a gente veio aprender, a gente veio ser classificados, não é? Nós viemos aqui para ser enriquecidos de experiência, para sairmos da classe do jardim da infância, para andarmos, para deixar de beber leitinho e comermos alimento sólido. Nós viemos aqui para isso, irmãos. Não viemos aqui para outra coisa, não. Ah, e as coisas da vida, você faz de letra. Profissão,
família, menino, jovem, marido, esposa, você tira de letra se você estiver envolvido de verdade com o propósito do Senhor. Agora, eu preciso pensar nisso. Como é que eu faço isso? Como eu sei se eu estou envolvido? A quem você leva a palavra? Você leva a palavra a alguma pessoa? Todas as semanas você tem a oportunidade de falar do Senhor para alguém? De falar do reino? De falar da vida eterna? De falar da existência da igreja, do povo de Deus? Você faz alguma coisa nesse sentido? Ou você só está cuidando da sua vida? É isso que a gente precisa entender, irmãos. Nós estamos sendo chamados para participar do reino, da construção do novo mundo. Nós somos a semente da nova geração. Como que a semente da nova geração vai continuar ocupada com a vida terrena, deixando aquilo que é eterno de lado? Não pode ser. Então o Senhor nos corrige. Pode ser que está difícil, meio complicado a correção do Senhor, mas é momentâneo. Depois, esta correção produzirá um fruto de paz, de justiça, de alegria, para quem for trabalhado, para quem for exercitado por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes ele possa ser sarado. Fazei veredas direitas. O que quer dizer isso? Que você tem que fazer a tua parte. Não é? É claro que é Deus que faz a nossa vida, mas também tem a nossa parte. Não podemos achar que tudo é Deus, ou que tudo somos nós. Não. Há um equilíbrio entre o que Deus faz e entre o que nós precisamos fazer. Esse equilíbrio é perfeito. Fazei veredas. Quer dizer, eu preciso estar trabalhando todos os dias para andar no bom caminho, para pensar boas coisas, para tomar boas decisões. Eu preciso aprender a tomar boas decisões e contar com o Senhor para fazer. Segui a paz com todas as pessoas, versículo 14, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Se não temos paz dentro da nossa alma, como é que nós poderemos ver a Deus? Pastor, é possível ver a Deus? É possível. Mas eu vou ver Deus? Não, não é com os olhos que a gente vê Deus. A gente vê Deus com o coração, com a nossa alma. E se a alma está perturbada? Tem gente que a alma é extremamente perturbada. Se você dorme perto de uma pessoa dessa, à noite ela fica se contorcendo na cama, não tem paz. Porque a alma está perturbada, a alma precisa de paz. A gente tem que conhecer quando nós estamos fora desse caminho, dessa vereda que Deus pediu que nós fizéssemos esforço para andar nela. Se não estamos bem, clamemos ao Senhor. Entremos na sala ali para receber a oração. Não é mesmo? Nós temos a nossa oração antes da pregação. Quando o irmão não está bem, entra ali, a gente ora para você. Isso é importante. Nós sofremos agressões invisíveis. Não são as agressões visíveis que são problemas nossos, porque delas nós nos afastamos. O problema está no invisível, nas potestades do ar, conforme dizia Paulo, que são os espíritos malignos, os demônios, que querem ver a nossa derrocada, querem nos derrubar. Quando eles veem que a gente está fazendo um esforcinho, já andando no caminho da luz, eles querem nos derrubar. Segui, pois, a paz com todas as pessoas e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz e santidade. É ser santo? Não. É buscar a santidade. Como é que eu faço isso? Olha para dentro de você. Como é que está aí dentro a área? Não é? Em que eu penso? O que eu desejo?
Como é que vai a coisa dentro de mim? Porque fora de mim eu posso parecer uma coisa que eu não sou. Não é mesmo, irmãos? Posso parecer uma coisa que eu não sou. Eu posso dar uma arrumada no cabelo, usar uma roupa e tal. Mas eu posso estar cheio de pensamentos maus dentro de mim. Eu preciso saber o que eu estou pensando que não convém. Não convém o quê? Ao meu espírito, à minha alma. Por quê? Porque ela fica perturbada. Eu não posso ver o Senhor se eu estiver desse jeito. Então, o que é a santificação? É uma pessoa que não pensa em bobagens? Não. É uma pessoa que percebe que pensa em bobagem. Não é? Olha, eu penso em bobagem e nem sei que penso. Mas como é isso? Eu estou acostumado a pensar nas coisas do mundo. Como é que eu posso mudar? Oração e clamor ao Espírito que vai te ajudar a ser limpo por dentro. Amém? É importante. Isso é o quê? Santificação. De uma semana para outra já vai mudar, pastor? Não, não vai. Ah, quanto é que demora? Não sei. Para umas pessoas é mais rápido, para outras demora alguns anos, alguns meses. Depende. É você que vai dizer se a coisa aí dentro limpou. Não brigue com os seus pensamentos, viu? Deixe seus pensamentos em paz. Quando nós pensamos, já pensamos. O pensamento sai num nível inconsciente, como se fosse uma bolha, que vem da profundeza do ser, do espírito, até atingir a área onde nós temos consciência do pensamento. Então, se pensamos uma bobagem, é porque ele está lá dentro do nosso ser. Não adianta dizer assim, nossa, agora pensei uma bobagem, não vou pensar mais. Se estiver lá dentro, você vai voltar a pensar de novo. Então, deixe em paz os seus pensamentos. Mas conheça você pelas coisas que naturalmente te arrastam, pelos seus desejos. E pede a Deus para ajudar a limpar por dentro da tua alma. E vai seguindo nesta batalha. Isso chama-se santificação. Por esse caminho, você vai ver o Senhor. Agora, pelo caminho do faz de conta, você não vai ver o Senhor. Vai ficar procurando ele em alguma imagem, alguma coisa, né, que você possa ver com os olhos. Tenha cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Versículo 15. E que nenhuma raiz de amargura, olha só, que a gente não pode ter dentro do nosso coração. Que nós não podemos ter dentro do nosso coração. Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou, porque não chegasse ao monte palpável, aceso em fogo e à escuridão, e às trevas e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado como um dardo. Aqui o autor faz lembranças do Gênesis, no capítulo 27, e Êxodo, no capítulo 19, em que ele nos diz assim, olha, tome cuidado para você não perder a graça de Deus. Porque o Esaú perdeu, né, por causa de uma coisa material, né, um prato de comida. Ele foi lá e perdeu a sua primogenitura. Então nós precisamos ter cuidado, porque se a gente perder a graça de Deus, que tem sido tão abundante na nossa vida, pode não ter jeito de voltar para trás. Como é o caso dele, que quis voltar atrás e o Senhor o rejeitou. Então, tome cuidado, diz a palavra, para a gente não perder a graça de Deus, né? Não podemos correr esse risco. Daí a necessidade da gente se vigiar constantemente, cuidar da nossa alma, não infectar nossa cabeça com as coisas mundanas, com as coisas desse mundo, com as doutrinas desse mundo, que são ensinadas através da televisão, através da internet. Temos que ter cuidado. Não é para não ver TV,
não é para jogar a internet fora, o celular, não é isso não. É você ter cuidado com o que você vê, para não contaminar a tua cabeça, o teu espírito, o teu ser, com as coisas desse mundo e perder a graça de Deus. E aqui abaixo, ele fala aqui de Moisés, né? Quando Moisés disse que a visão de Deus e dos compromissos era tão terrível que ele estava todo assombrado e tremendo, né? Êxodo 19. Ele diz, olha, vocês não estão diante de um Deus agora que ameaça vocês com morte, com fogo. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas vocês estão diante do Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Olha, mas chegastes ao monte Sião, que é a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. 22, versículo 22, mostrando que a doutrina ensinada, ela progride. A doutrina ensinada nas Escrituras, ela é progressiva, apropriada a cada tempo em que ela foi revelada. Nós não podemos sair lendo a Bíblia e formulando teorias e teologias em torno das passagens sem saber o tempo que ela foi ensinada, sem considerar as circunstâncias e a época em que esse ensinamento foi passado. E o autor diz assim, olha, vocês não estão mais diante daquele Deus de Moisés que ameaçava vocês, mas vocês chegaram à cidade celestial. Vocês estão diante dos anjos. Vocês estão diante da universal assembleia. Olha aí no versículo 23. A igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E mais, vocês chegaram também diante de Jesus, o mediador da nova aliança. Isso aqui os judeus precisavam entender, não entendem isso aqui. Eles acham que podem ser salvos sem a ação do Cristo, daquele que foi enviado para livrar-nos do domínio da lei. Os judeus precisam muito de Cristo. Não estou dizendo que não há judeus que não tenham encontrado o Senhor, mas há muitos que negam o Senhor. Estamos diante de Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel, que era considerado justo. Abel morreu na cruz. O Senhor se sacrificou por nós como oferta viva, para que nós não precisássemos mais fazer nenhuma oferta a ninguém. Vede que não rejeiteis, versículo 25, ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram, que na terra os advertia, que era Moisés, muito menos nós, se nós nos desviarmos daquele que é dos céus, mostrando que Moisés ensinava uma doutrina apropriada ao homem terreno, com seu sacerdócio, com todas aquelas coisas que ele ensinou, que eram os fundamentos da doutrina que seria revelada futuramente por Jesus. Então a palavra, ela chama aqui Moisés daquele que é da terra. Então as consequências, quando havia desobediência, eram graves por aquele que era da terra. Imagina se nós fizermos pouco caso do que diz aquele que é do céu, que é o Senhor Jesus. Estamos diante do Filho de Deus, irmãos, que nos revela a sua graça, a sua alegria, o seu amor, o seu perdão, criando todas as condições para nós deixarmos o círculo do pecado e nos livrarmos definitivamente das correntes que nos amarram ao sofrimento. Vede, pois, que não rejeiteis ao que vos fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual, que é do céu, né, o Senhor, moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade.
Então o autor aqui ele diz para nós assim, olha, a obra que o Senhor vai fazer é no céu e na terra, e é uma obra definitiva. Ele não veio para que fosse substituído por um outro profeta. Isso é importante nós sabermos. Jesus está fazendo o derradeiro trabalho, porque se cumpre nele a vontade do Altíssimo. E mais, sustentado pelos profetas. Não é que Jesus é um profeta estranho ao Velho Testamento. Apareceu um sujeito lá que morreu na cruz para salvar o povo, mas ninguém falava dele nos profetas. Não, os profetas e os livros, salmos, toda a escritura está cheia da palavra que testifica que Jesus Cristo é o Messias, é o Senhor. Nós não podemos esperar outro, irmãos. O autor diz, olha, ele vai fazer uma obra nos céus e na terra. Nova terra e novos céus. É uma obra definitiva. Este reino, versículo 28, não pode ser abalado, quer dizer, não vai mudar. Retenhamos a graça pela qual a gente pode servir a Deus de maneira agradável, com reverência, com respeito e com piedade, uma vida de amor para com todos. Irmãos, nós somos muito cheios de juízo, nós falamos coisas que não convêm, de uma hora para outra, parece até que a gente fala influenciado pelo espírito do mundo, fazendo comentários inadequados, infelizes, vez por outra nos pegamos falando coisas que não convêm. Preste bem atenção nisso. Uma vida de piedade, ela não fala mal de ninguém. Vamos procurar estar mais perto do Senhor. Esse trabalho, essa luta, esse combate é o que caracteriza a santificação do homem e da mulher. Eu percebo que falei uma coisa que não devia e procuro me corrigir. Opa, isso aqui está fora do evangelho. Isso aqui está fora da piedade. Não posso fazer isso com meu irmão. Se você prestar atenção, verás que muitas vezes você faz comentários inadequados das pessoas com quem você convive. Então a sua consciência vai dizer, olha, o que você está fazendo não está certo. Opa, vou colocar um freio nisso, vou procurar mudar, vou procurar me corrigir. Isso é santificação. Por esse caminho nós vamos ver o Senhor. E ele encerra o capítulo 12 dizendo assim, o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Que consome todo o pecado e nos tira do reino das trevas e nos leva para o reino definitivo da sua maravilhosa luz. Jesus nos abençoe e nos guarde no seu amor. Amém.